Olá, meus amigos, muito boa noite. É uma enorme satisfação me encontrar com vocês para o nosso encontro de todas as quartas-feiras, deste curso de Direito Ambiental, Teoria e Prática. Nós vamos recordar que no nosso último encontro, nós falamos sobre os fundamentos jusfilosóficos do direito ambiental do meio ambiente. Procuramos demonstrar aos senhores como que se deu o processo de ocupação do homem na Terra e como que se deu a extração dos recursos ambientais de forma ordenada ou desordenada. E em que medida essa extração dos recursos ambientais passou a prejudicar o relacionamento do homem para com o meio ambiente. Então, na última aula, nós fizemos uma digressão, uma interpretação histórico, filosófico, desde o Jardim do Éden, passando por algumas civilizações antigas, e depois nós começamos a falar do processo de ocupação humana que se deu basicamente nas Índias, nas Américas. Sucessivamente falamos do processo revolucionário francês e industrial, demonstrando a partir daquele instante uma nova forma de produzir, a substituição do modelo de produção fabril para o engendramento do motor à explosão e, portanto, do processo mecanizado. Falamos um pouco da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, como linha de toque para que nós chegássemos a falar contemporaneamente da questão ambiental. A partir daí, nós trouxemos aos senhores alguns exemplos sobre acidentes ambientais, a preocupação das nações humanas com o problema da poluição, dos desastres ambientais, e o encontro de meio ambiente que se deu em Estocolmo, em 1972. A partir daquele instante, portanto, o mundo se via diante de novas luzes na busca de se restabelecer aquele Jardim do Éden, antes concebido como um lugar intocável. Depois, com o passar do tempo, nós vimos que não se deu daquela forma. Então, a busca pela restauração do meio ambiente degradado é a tônica para a sobrevivência humana. O Brasil, em especial, nós começávamos a falar no nosso último encontro, que começou, então, a ter uma preocupação com essa busca pela questão ambiental. Até porque a passagem do Brasil por Estocolmo não foi uma passagem muito boa, em razão daquilo que o representante brasileiro deixou lá sobre a questão ambiental. Ou seja, extrair os recursos ambientais ainda era uma necessidade muito presente para o Brasil, em vista do início da ocupação industrial do Brasil, do processo industrial do Brasil, que ainda era recente. Pois muito bem. Então, nós temos que, em 1981, o Brasil criou a Lei 6938 de 81, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, a PNMA, que nós vamos tratar bastante hoje e vamos avançar em outros encontros. A partir desse marco de proteção do meio ambiente, o Brasil, então, passou a ser reconhecido mundialmente ao longo dos 10 primeiros anos como uma nação aí preocupada com as questões ambientais. E hoje, em que pese haver muitas questões relacionadas ao desmatamento na Amazônia e outras regiões do Brasil, o Brasil, mesmo assim, não perdeu o destaque internacional como nação que busca, de certa forma, preservar o meio ambiente. Pois muito bem. A partir daqui, então, nós vamos falar hoje sobre as fontes do direito ambiental, compreendendo uma colocação dos senhores um tanto quanto diferente daquela linhagem que nós aprendemos na teoria geral do direito, e demonstrando como que se deu, ou como que se dá na lei, a questão do conceito do meio ambiente, os seus desdobramentos e essas fontes. Então, nós vamos passar a tratar deste assunto a partir de agora.
Se nós analisarmos a Lei 69338 de 81, e eu estou com uma lei na mão, nós vamos encontrar no artigo 3º um conceito muito interessante, que é a partir dele que nós vamos trabalhar. Diz lá o artigo 3º. Para os fins previstos nesta lei, entende-se por, inciso 1, meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Vamos então, caríssimos senhoras e senhores, fazermos uma análise que eu chamo uma análise funcional e estruturante deste conceito. Vejam que o que diz o legislador sobre o conceito de meio ambiente não é numa linguagem comum, como poderia se pensar, ir num dicionário Aurélio ou em outro dicionário qualquer e procurarmos identificar o conceito de meio ambiente. A própria palavra meio já nos dá a conotação de ambiente. Tá? Então, meio ambiente é o conjunto de condições. Esse conjunto de condições é o conjunto de interações de que se vale a pessoa humana, os animais, os seres inanimados que ocupam o meio ambiente em todas as suas formas e participam direta e indiretamente desse processo contínuo que é o encontro e o desencontro da pessoa humana e dos outros seres nesse meio ambiente. Então, as leis e as influências de ordem físico, químicas e biológica é que irá permitir abrigar e reger as formas de vidas existentes no planeta Terra. Ora, então, se nós nos depararmos no meio ambiente, a alta temperatura, a escassez hídrica, a poluição desordenada e sem controle, como eu citei na última aula, semana passada, falando das questões relacionadas, por exemplo, a Cubatão, como exemplo citado, falamos do Césio. Imagine, portanto, que nós temos aí várias condições físico-químicas que influenciam e interferem no processo de preservação do meio ambiente. Portanto, a ação humana e a ação do empreendedor econômico irá encontrar no meio ambiente condições múltiplas para alterar o meio ambiente em que nós nos encontramos. E aí o processo químico, o processo físico, as reações biológicas, vai desempenhar várias funções e vários fatores dentro de cada sistema de meio ambiente. Porque ele diz, no finalzinho desse inciso, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Portanto, são essas condições físico-químicas, são as leis ambientais, as leis não ambientais que interferem direta ou indiretamente no processo de preservação do meio ambiente, é que irá fornecer subsídios tranquilos para o nosso processo de interação desta questão do meio ambiente. Então, tudo isso vai reger a vida, não somente a vida humana, mas a vida de todas as espécies, animais e vegetais. Veja, o legislador ele se ocupou de trazer aqui conceito multifacetado do conhecimento humano, tanto que envolveu as leis, a física, a química, as condições biológicas, que estão num conjunto de sistemas ambientais, e em razão desses sistemas ambientais, fará com que
produza ações e reações nos ecossistemas, condicionando a vida. Portanto, veja que o legislador, ele se apropriou de várias espécies de situações que nós nos encontramos na nossa vida comum, para poder formular o conceito de meio ambiente. Tá? Então, para que os senhores tenham bem claro este conceito, que está na legislação, e depende de uma análise, não apenas uma análise gramatical, mas uma análise sistemática, ampla e difusa, porque, como os senhores podem ler do próprio conceito, ele nos dá uma margem de interpretação ampla, mas não qualquer interpretação. Veja que o legislador, quando ele estabeleceu esses elementos dentro do conceito, tá certo? Ele já disse que é em razão desses elementos que eu devo compreender a ideia de meio ambiente e o que está envolvido nesta ideia de meio ambiente. Portanto, o legislador deu um norte, deu uma linha de partida para que eu e os senhores consigam responder o que é meio ambiente. Veja, senhoras e senhores. Qualquer intervenção, fique à vontade, gente. O conceito ele é bem profundo, amplo, muito bem colocado pelo professor. O que não é meio ambiente, então? Porque a impressão que dá, numa forma leiga aqui de interpretar, é que tudo é, que não é. Perfeito. E lá na frente nós vamos trazer uma classificação reconhecida na doutrina, e aí, a partir desse conceito, os senhores poderão, com certeza, ter novas ideias de repente, surgir outras espécies de meio ambiente, por que não? Afinal de contas, a maioria disso aqui é produto do quê? Do conhecimento humano, daquilo que foi compreendido, ok? Então, o que acontece? Quando o Brasil ainda não tinha um marco de regulação, de proteção do meio ambiente, que é a Lei 6938 de 81, o que se compreendia como meio ambiente era, na realidade, a ideia relacionada à ecologia. Eco, casa. Né? Tem uma origem grega, oikos, que pode significar a casa, o lugar e o habitat. Eu me recordo quando eu estava no terceiro ano da faculdade, não havia ainda a disciplina de meio ambiente e direito ambiental, e o que nós estudávamos a respeito do meio ambiente estava relacionada à disciplina de direito administrativo, no subitem tombamento. Olha como era pequeno a compreensão. Não havia ainda um estudo amplo sobre essa temática toda, embora já estamos falando de 1995, já havia aí 14 anos da lei. A noção de meio ambiente, trazida pela Política Nacional do Meio Ambiente, é ampla, ela é difusa, como nós procuramos demonstrar aqui, ao trazer aos senhores a leitura do inciso 1º do artigo 3º da citada lei. Então, usava-se anteriormente a esta lei a noção de ecologia para se compreender a própria existência do meio ambiente. Então, a palavra ecologia, ok, vem de duas palavras gregas. Ocos, que quer dizer casa, e logos, que significa estudo. Ecologia, literalmente, é a ciência do habitat. O habitat do que, professor Francisco? O habitat das espécies. Aonde existe espécie humana ou não humana, habitat, portanto, das espécies, lá está o termo oikos, ou quer dizer casa. Esta casa é a chamada casa comum, que é o planeta Terra,
onde estão todas as espécies. Esse habitat, senhoras e senhores, para efeito do nosso estudo, é um lugar muito mais amplo do que o conceito de ecologia, porque compreende um espaço muito mais amplo, que é o próprio planeta Terra. E é o planeta Terra o local, o endereço, a casa onde moram todas as espécies. Portanto, todas as vezes que se pensava em meio ambiente, se pensava em ecologia, ou seja, um conceito centrado no habitat natural, no meio ambiente natural. Depois surgem o meio ambiente artificial, cultural, do trabalho, que nós veremos daqui a pouco. Portanto, o que hoje nós temos na realidade do meio ambiente e da disciplina de direito ambiental? Nós temos aquilo que nós acabamos de falar no introito desse nosso encontro. Um conceito amplo, um conceito difuso e um conceito funcional e estruturante de meio ambiente, que se encontra no inciso 1 do artigo 3º da Lei 6938 de 81. Portanto, este conceito, ele vai muito além da noção de ecologia e muito além da questão puramente do habitat, seja das espécies, animais e vegetais, mas incluindo aí todas as espécies que nós acabamos de traduzir na questão do inciso 1º do artigo 3º. Dúvidas, perguntas, esclarecimentos? Professor, eu tenho pergunta. Pois não. Estou gostando. A parte conceitual, ela é sempre mais, né, teórica, mas em outros países, você sabe dizer se segue esse tipo de conceituação do meio ambiente, né? Porque se nós estamos falando do planeta, né? Nós temos o nosso conceito aqui brasileiro e é assim também? O que o doutor... Doutor, na realidade muda muito pouco. Por quê? Há uma obra do professor Guido, da USP, onde ele fala que a questão da internacionalização do direito ambiental está centralizado nas convenções internacionais de direito ambiental, da CCJ internacional. Então, não deixa de ser um conceito multifacetado. O que acontece? Esses elementos que foram trazidos aqui para os senhores, eles estão na compreensão racional humana, inteiramente interligada. Então, a noção de meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho que nós vamos falar a seguir, compreende o conceito de meio ambiente aqui no Brasil e lá fora também, ok? Porque o que nós não conseguimos compreender é o seguinte: se eu tenho essas espécies de meio ambiente aqui, lá fora eu vou ter outros diferentes? Certamente que não. Tá? Beleza. Então, nós temos na literatura do direito ambiental a compreensão de que o conceito de meio ambiente ele está quadripartite, dividido em 4 partes, ou em 4 elementos distintos, ou em 4 porções de realidades distintas, que é meio ambiente natural, meio ambiente artificial, meio ambiente cultural e meio ambiente do trabalho. Percebam que a construção doutrinária ou a divisão doutrinária do meio ambiente, ele é importante para que nós compreendamos qual é a importância de cada um deles e no que está implicado cada um deles. Eu poderia muito bem só falar, meio ambiente é tudo aquilo que existe na natureza. E está certo, não está errado. Porém, nós sabemos, os senhores são juristas, são advogados de longa data, sabem que o legislador,
e a doutrina, ela sempre se ocupou em trazer o estudo científico e construir uma base propedêutica para a compreensão desse sistema de direito. Ok? O direito ambiental é um subsistema de direito. E, portanto, como que eu vou compreender um subsistema de direito? A partir de uma construção propedêutico-científica de suas bases filosóficas. Para quê? Para que eu tenha uma formação sobre esta disciplina e possa ter autoridade na compreensão. Porque isto aqui, senhoras e senhores, irá ajudar todos os profissionais do direito que amanhã ou depois, quando se deparar diante de uma demanda de direito ambiental, que versar, por exemplo, sobre águas poluídas, sobre desmatamento, sobre crime nas relações de trabalho, sobre desmatamento. Aí o senhor, como advogado, formado em direito, que esteve conosco nesses encontros aqui, irá imaginar, poxa vida, essa demanda fala sobre direito ambiental e ofensa ao meio ambiente. Qual é a espécie de meio ambiente objeto dessa minha demanda? Opa, os senhores terão condições muito claras de saber que tipo de meio ambiente. E digo mais, em muitas demandas, como em ações civis públicas, ações populares e até mesmo ações declaratórias de danos materiais, nós encontramos a questão da ofensa ao meio ambiente, natural, artificial e muitas vezes do trabalho. Esses três podem aparecer numa única demanda judicial. Então, o advogado que tiver essa compreensão doutrinária, vai construir aos poucos, com muito estudo e bastante pesquisa, porque hoje, principalmente o site do Tribunal de Justiça, tem muitos acórdãos espetaculares sobre a questão do meio ambiente, os danos ambientais, responsabilidade civil. Hoje a internet é muito fácil você encontrar acórdãos do STJ, às vezes até interpretações do Supremo Tribunal Federal sobre questões de natureza ambiental. Ok? Como hoje está muito mais fácil em todas as disciplinas. No entanto, muitas vezes o acesso a estas bases, para você baixar alguns acordos, você tem que entrar dentro de site, fazer assinatura aí para poder baixar acordo. Mas aí é do interesse de cada colega. Então, se nós entrarmos na particularidade da classificação do meio ambiente, senhoras e senhores, nós vamos encontrar o primeiro deles, que é o meio ambiente natural. E o que é o meio ambiente natural? O meio ambiente natural é aquele compreendido pela constituição da água, do solo, da água, do ar, pela flora, pela fauna e, portanto, por tudo aquilo que foi constituído desde a criação do mundo. Logo, nós estamos falando aí do capítulo 1º e 2º do livro do Gênesis, que vai dizer, no princípio, a terra era vazia e informe. E, portanto, a partir do momento em que na face da terra passou a aparecer todas as espécies de vida, começou, então, a ser construída aí a noção de meio ambiente natural. O que já existia, o planeta, com as suas variações, ele se completa, portanto, com os 6 dias de criação. Sabemos que no 7º, segundo o Gênesis, o Criador teria descansado. Portanto, pode-se afirmar que o meio ambiente natural é o completo, ou composto pelos elementos físico-químicos que abrigam e que regem a vida em todas as suas formas.
Foi aquilo que nós falamos no inciso 1º do artigo 3º da Lei 6938. Então, tudo que está no meio ambiente natural, por lógica e por interpretação sistemática, está no artigo 3º, inciso 1 da Lei 6938, Política Nacional do Meio Ambiente. Dúvidas, perguntas, esclarecimentos, perturbações. Vamos lá. Perturbações não, né, professor? Estou tranquilo, eu já fiz 2 intervenções aí, já. Obrigado. Olha, interessante notar o seguinte, né? Se nós pensarmos filosoficamente, o mundo criado é um mundo estático. É um mundo estático. Quando não havia nenhuma espécie no planeta, nós tínhamos um mundo estático, sem movimento, sem ação humana, porque nem a espécie humana havia ainda. Quando esse meio ambiente natural ele passa a ser habitado e nele são inseridas as espécies de vida, este meio ambiente começa a sofrer transformação. Né? E aí você começa a entender a outra classificação que a doutrina nos trouxe, que é a noção de meio ambiente artificial e também do trabalho. Vejamos que o meio ambiente artificial ele é compreendido como o espaço urbano e rural, constituídos e formados pelas regiões metropolitanas criadas pelo legislador. Em cada estado da federação, nós temos regiões metropolitanas. Em São Paulo, por exemplo, nós temos a região metropolitana, que envolve aí a capital da cidade de São Paulo, composta, se não me engano, por 39 municípios. Região metropolitana de Santos, região metropolitana de Campinas, e assim por diante, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza. São agrupamentos humanos subdivididos em porções de terra. Para quê? Para poder melhor dividir o processo de ocupação e sobrevida, né, da pessoa humana, especialmente da pessoa humana. Então, lá no artigo 225 da Constituição Federal e no artigo 25, parágrafo 3º, nós temos esta noção de meio ambiente e artificial. Vamos lá no artigo 25. Eu estou com a Constituição na mão, quem tiver pode abrir, quem não tiver pode prestar atenção aqui. Olha só, senhoras e senhores. Inclui-se entre os bens dos estados as águas superficiais, subterrâneas, influentes e emergentes. Ok? Seus depósitos, ressalvadas entre os casos, na forma da lei, os decorrentes de obras da União. Parágrafo 3º do artigo 25. Os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomeramentos urbanas e micro-regiões constituídos por agrupamentos de municípios limítrofes. 3 pontinhos. Aqui é importante porque a lei do saneamento, a lei 11.445 de 2007, ela sofreu uma alteração o ano passado. Vai permitir criar um novo sistema de gestão do saneamento e de prestação de serviço, no processo chamado de regionalização para a prestação dos serviços de saneamento. Então, vocês podem ter claro que esta alteração produzida pelo marco regulatório do saneamento se inclui, por uma interpretação ampla da lei, nesta noção
de meio ambiente artificial na questão da prestação de serviços de saneamento. Ok? Então, esse conjunto de municípios que formam uma região metropolitana compreende esta noção mais ampla de meio ambiente artificial. Porque busca o quê? Busca o processo de interação contínua da pessoa humana com o habitat que estas pessoas vivam e seus processos humanos. E aí eu faço uma pergunta para os senhores para instigá-los, senhores, agora. O que são processos humanos? Um por vez. A fila tá grande aí, ó. Eu fiz essa pergunta para que os senhores compreendam isso, porque às vezes eu estou aqui do lado, estou falando uma linguagem que pode ser que os senhores não entendam. E aí os senhores podem ficar com receio de perguntar. Mas é uma questão muito interessante. Deixa eu ver se está aqui o livro. Está pertinho? Não é este. Mas eu vou explicar para os senhores. O que são processos humanos? Processos humanos são interações em torno dos quais se dão a compreensão da existência do homem. Difícil de compreender? Eu vou dizer para os senhores o que são processos humanos. São processos econômicos, sociais, políticos, culturais. Nos culturais nós temos ideológicos, filosóficos, religiosos e, por fim, o processo jurídico. Então, esses são os processos humanos, que são interações presentes na nossa realidade. Então, no dia a dia, você lidar com o primeiro processo humano, que é o processo social, a partir da sua casa, na sociedade, onde você milita, onde você está, aonde você trabalha. O processo econômico compreende o quê? Toda a interação econômico-produtiva e transformadora dos bens existentes na natureza. O processo cultural se dá no processo de interação do aprendizado humano, a filosofia, o pensamento, a religião, os embates daquilo que é ético e o que é moral, se dá no processo religioso. E o processo político se dá no processo do tráfego político, da questão das discussões, das demandas sociais de todos os níveis. E, por fim, o processo jurídico, que é o que transforma todos os processos anteriores, ou que regula todos os processos anteriores. Então, processos humanos são dados da nossa realidade política, social, econômica, cultural, filosófica, religiosa, jurídica. Ok? Compreenderam um pouquinho? Tudo aquilo, portanto, que é objeto do pensamento humano é objeto de processos humanos. Tá? Eu coloquei esse dado porque, há exatos 10 anos atrás, eu publiquei um livro chamado Teoria da Função Social do Direito, que ela tem como um dos fundamentos os processos humanos, de que eu acabei de falar aos senhores. Tá bom? Qualquer dúvida, fique à vontade. Em continuação, nós vamos falar da classificação do meio ambiente no meio ambiente cultural, que é aquele formado pelo conjunto de bens materiais e imateriais que forma a cultura de um determinado povo. A tutela do meio ambiente cultural está no artigo 215 da Constituição Federal. Também artigo 216, sempre amparado no artigo 225 da Constituição Federal. Então, eu vou aqui abrir apenas o artigo 216 aos senhores, para que os senhores compreendam um pouquinho. Olha lá. Constituem patrimônio cultural brasileiro
os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referências à identidade, à ação, à memória de diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se inclui as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas. Vamos parar um pouquinho aqui. Já é o bastante para nós compreender que tudo quanto é encontrado no universo onde teve a ação humana, e mais ainda, fruto do intelecto humano, é objeto de meio ambiente cultural. Então, por exemplo, se nós temos uma aldeia onde moram os índios, com certeza nós temos uma reserva ambiental. Esta reserva ambiental faz parte do meio ambiente cultural. Se nós temos, por exemplo, a Chapada dos Veadeiros, né, e assim por diante, nós temos porções de terras onde as leis ambientais, como, por exemplo, APA, Área de Proteção Ambiental, aqui na região metropolitana de São Paulo, e assim por diante, são áreas protegidas porque elas são, na realidade, um canteiro de proteção às espécies que nelas existem. E tudo aquilo que é objeto de produção humana também, para a melhoria dos ecossistemas, é também meio ambiente cultural. Isso está lá no inciso 4º do artigo 216. As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticas culturais. Ó. Então, por exemplo, que é uma coisa muito interessante aqui que você pode... Se na sua cidade você tem um monumento em honra ao processo cultural da sua cidade, este monumento ele se insere no meio ambiente cultural. Por exemplo, em São Paulo, nós temos o Memorial da América Latina, né? É uma obra de grande relevo para lembrar a interação da América Latina nos vários países que lá se encontram. Criado, se não me engano, no fim da década de 80, pelo ex-governador Orestes Quercia. E assim por diante. Tudo aquilo que é objeto de transformação humana, que tem por objetivo acrescentar no processo cultural, faz parte aí do meio ambiente cultural. Dúvidas, perguntas, esclarecimentos, as ordens. Boa noite, doutor. Boa noite, doutora. Tudo bem, doutora Ivonete? Tudo bem, doutor. Doutor Pedro Albano. Doutor Francisco. Doutor Francisco, boa noite, caros colegas. Que noite gostosa, que aula deliciosa de ouvir, viu, professor? Confesso Agradeço que quando muito. o senhor perguntou sobre os processos humanos, me veio muitas questões à baila, me vieram muitas questões à cabeça, né? Principalmente das questões culturais, os nossos costumes, né? O que é cultura, aquilo que nos traz, né? O que nós trazemos, que é arraigado em nós, que advém da nossa criação, da nossa formação, e tudo que as pessoas confundem com a cultura que o senhor colocou, né? Que é o que a gente encontra por aí, com o que a gente vive hoje, que chama de cultura. Do patrimônio material, do patrimônio imaterial e etc. Outra questão, doutor, eu gosto muito da história, gosto muito dos países, como a Grécia, como a cultura romana, me chama muita atenção nisso, mitologia grega e etc.
quando a gente vê, eu fico pensando assim um pouco na seguinte situação. Quando a gente viu aquelas manifestações de colocando fogo, né, de alguns manifestantes colocando fogo na estátua de Borba Gato, né, e a gente vê o quanto que foi importante todo o processo que aconteceu ao longo da história, ao longo dos anos. Hoje eu moro numa cidade do Paracatu, Minas Gerais, a primeira cidade, pode ser a última, pode ser a primeira. Se você vem de Brasília, adentrando por Minas, é a primeira cidade. Se você vai para entrar em Goiás, é o último município. Então, você vê um município de 223 anos. Então, você verifica que o quanto que a história, né, a história do nosso estado, nós temos as Minas e temos as Gerais. Aqui tem, né, teve as Minas do Paracatu, tanto é que temos uma empresa, uma Kinross Gold Corporation, que é hoje ela é canadense, antes ela foi inglesa. E você vê o tanto que a questão dos escravos, a questão do garimpo, aconteceu de forma mais artesanal, fez parte, foi importante para o desenvolvimento desse povo. E você vê aqui, se você for falar nos direitos, né, é tão assim, se você for olhar para os direitos humanos, ou para a cultura, no sentido de que primeiro começou aqui a questão dos garimpos mais artesanais, e hoje os garimpeiros não podem mais atuar, porque a gente sabe que a questão da mineração, o solo é da União, ela disponibiliza aí a questão da estratificação, né? Então, assim, se você for olhar a questão dos direitos e a questão histórica e a questão dos acessos, se você for muito pelo coração, você se perde, né, nesse arcabouço, porque, de fato, as leis vão mudando, vão alterando, aquilo que eles tinham direito hoje não tem mais. Então, quando o senhor coloca aí esses processos naturais, desculpa se me alonguei aqui, mas isso nos traz muitas reflexões, né, doutor Francisco? Com certeza. Não, a sua colocação ela é muito bem-vinda, não tenha dúvida disso. Ela é muito bem-vinda e poderá fazê-lo todas as vezes que desejar mesmo, porque é bom que contribui, ajuda e também nos alegra muito. Então, nós vamos continuar. A última classificação do meio ambiente é um meio ambiente do trabalho. Olha que fundamental. Se nós voltarmos na década de 60, 70, 80, eu estou falando somente do Brasil, como que era a ação humana no ambiente do trabalho? Será que havia uma ação humana protetiva? Havia uma preocupação em se preservar o ambiente do trabalho? Existia, sim, havia. No entanto, não com a força que hoje existe. Então, esse meio ambiente do trabalho, ele é formado pelo espaço físico de atuação dos trabalhadores, onde eles desempenham suas funções e o seu labor. É exatamente nesse ambiente de trabalho que os trabalhadores são expostos às várias espécies de danos que podem ocorrer no ambiente de trabalho. Então, exposição a ruído, exposição a matéria química, a poluição, a óleo contaminante de várias natureza, a altas temperaturas e assim por diante. Então, a legislação ambiental e a legislação de direitos humanos é altamente protetiva para a pessoa humana do trabalhador. Não é pelo fato de o trabalhador trabalhar que ele vai trabalhar em qualquer condição de vida, em qualquer situação. Tanto é assim que, até para
as pessoas que trabalham no escritório, que lidam com muita digitação, por exemplo, há uma preocupação enorme dessas pessoas, por exemplo, não terem problemas relacionados à postura. Eu sou exemplo disso, eu sou operado dos 2 ombros. E fazem 23 anos que eu estou na área administrativa. Eu sou advogado, sou analista de processos. Então, o fato de digitar muito, e às vezes desordenado, porque existe uma quantidade mínima de funcionários para um determinado trabalho, gerou o quê? Gerou um ambiente de trabalho e um trabalho insalubre. Gerando o quê? Doenças nas funções motoras, minhas e de várias outras pessoas. Então, a legislação ambiental do trabalho, ela é altamente protetiva do trabalhador. E é uma preocupação muito grande, não somente na área da indústria, como também na área vamos dizer assim, na área administrativa, de prover meios menos agravantes da saúde física e psíquica dos funcionários. Então, o ambiente do trabalho ele deve ser adequado ao trabalhador e deve atender às expectativas de um trabalhador que trabalha, mas que não vai sair doente da empresa. Ou ao menos, não, se ficar doente, tem que ter condições de tratar. Então, além de nós termos a Constituição Federal, a CLT, as NRs, normas regulamentadoras do trabalho, que são muito aplicadas no país, nós temos a legislação ambiental nessa conjuntura, porque quando nós formos no artigo 225 da Constituição Federal, né, nós vamos verificar lá, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo. Então, o meio ambiente ecologicamente equilibrado não é só o meio ambiente artificial, natural, cultural, é também o meio ambiente do trabalho. Então, o meio ambiente do trabalho deve ser equilibrado. Para quê, professor? Para permitir uma sustentabilidade do trabalhador frente ao labor, ao trabalho que ele desempenha dia a dia. E como eu disse há alguns minutos atrás, o profissional formado no direito e que tem essa compreensão na área do direito ambiental, com certeza ele saberá discernir e mais, ele saberá, né, dissertar, escrever, fazer a defesa da sua tese que ele adotou para o processo, seja da pessoa física ou seja da pessoa jurídica. Nós sabemos que o advogado é o primeiro juiz da causa, né? O primeiro juiz da causa é o advogado, né? Então, com certeza, o advogado vai se colocar diante do juiz e falar assim, poxa vida, quando o juiz adotar esta minha causa, que ele receber, ele vai ler este processo e ele vai pensar, se colocar na condição do trabalhador que está tendo a sua saúde degradada ou da empresa, se a empresa tiver com o seu ambiente degradado por força, aí, vamos dizer assim, de um acidente ambiental, como foi o caso de Mariana, Brumadinho, Cataguases e tantos outros lugares. Por quê, professor? Porque, como eu falei, quando nós tratamos dos processos humanos, e aí eu quero usar uma expressão aqui, mas, ao mesmo tempo, pedir desculpa para os senhores, porque não é muito o objeto da aula, mas para os senhores pensar. Quando eu me dou com essas ações que me levam a pensar muita coisa ao mesmo tempo, eu faço uma análise transitiva dos processos humanos. Olha que conceito terrível. Análise transitiva dos processos humanos, que é uma análise econômica, uma análise social, uma análise política, uma análise cultural e, por fim, uma análise jurídica. Onde que eu estudo esse complexo de coisas? Numa obra chamada Teoria da Função Social do Direito. Para o meio ambiente do trabalho,
especialmente com relacionado aos danos causados à força de trabalho, o advogado que compreender essa análise transitiva, eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Vai sair à frente dos outros colegas, vai estar à frente. Eu tive uma grata alegria quando o juiz, numa sentença, uns 2 meses atrás, ou um pouco mais, ele falou um pouco ele falou assim, é preciso fazer uma análise conjuntural, social, política, econômica, cultural, da questão posta nos autos. Ele só não falou que isso era processos humanos, mas ele entendeu a mensagem da minha contestação. E ao julgar a ação do cliente improcedente. Né? Quer dizer, eu não consigo muitas vezes, vocês são advogados, eu não dependo apenas de ter uma única visão sobre aquilo que está no processo. Eu preciso ter várias visões para poder chegar a um raciocínio que possa traduzir numa vitória para o meu cliente, ou pelo menos levar o juiz a pensar, vamos dizer assim, mais favoravelmente ao meu cliente. Muito bem. Para fechar este assunto, qual é a importância da compreensão da temática do meio ambiente? Entre outras, compreender esta visão intermultitransdisciplinar dos vários meio ambientes numa análise transitiva dos processos humanos, econômicos, sociais, políticos, culturais e jurídicos. Por que, professor Francisco? Porque eles, quando se trata de meio ambiente, eles se entrelaçam, eles participam, né? Se encontram e se fortalecem juntos. Quem esteve na primeira aula lembra da teia de aranha que eu coloquei, né? Quando eu falava que a aranha, a antrópode, ela constrói a sustentação da teia através de um complexo de ligamentos de pontos. Assim se dá no direito ambiental e na proteção do meio ambiente. Eu não protejo apenas o meio ambiente cultural, mas eu protejo todas as etapas e interfaces do meio ambiente. Então, estudar as questões ambientais e suas implicações na vida humana e na vida das espécies existentes no planeta, compreende esta visão ampla, difusa, transitiva, onde eu vou na questão ambiental, vou na questão econômica, vou na questão cultural, vou na questão filosófica. Né? Para quê? Para que eu compreenda essa dinâmica e essa realidade toda. Perceba que eu não tenho mais uma visão estanque, única. Eu não sou como aquele animal que está na plantação puxando o arado, onde alguém empurra o arado, né, e alguém na frente, uma criança geralmente, guia o animal no meio da plantação para que não pise as plantas. Né? E se eu compreender o animal de tração, ele está sendo, né, guiado. Hoje eu não posso apenas ser guiado por um único caminho, como é o animal de tração, mas por vários caminhos que eu vou encontrar no ordenamento jurídico à luz desses processos políticos, econômicos, sociais, culturais e jurídicos. Por fim, conceito de direito ambiental. É um conjunto de normas jurídicas que emanam do poder estatal, portanto, do Estado de Direito, da própria Constituição, que tem força autorizante, que autoriza a realização das políticas ambientais, que são capazes de ordenar, coordenar, gerir todas as questões relacionadas às atividades do homem e da empresa dentro dos processos sociais. Então, você pode pensar, puxa, nossa, que complexo. É e não é. Porque se você entender o que são processos humanos, você consegue compreender
que, sendo a norma jurídica emanada do poder competente, que na linguagem do professor Miguel Reale é o poder autorizante, né? O professor Miguel Reale vai falar eleições preliminares do direito, né? Que a norma, ela tem sua fonte autorizante no processo legislativo. Logo, tudo aquilo que autoriza a produção da norma é força autorizante. Portanto, esta força autorizante, capaz de criar a norma jurídica de direito ambiental, foi emanada pela Constituição Federal, artigo 225, que absorveu, por consequência, a Lei 6938 de 81, que hoje se constitui aí, portanto, a norma principal de proteção em nível constitucional e em nível inconstitucional. Aí eu pergunto aos senhores, qual o significado de se buscar a natureza jurídica de determinado ramo do direito? É uma pergunta que eu, como professor de introdução ao estudo do direito, sempre me questionei. Por que eu tenho que buscar se o ramo do direito A ou B pertence a determinado campo do pensamento jurídico? Porque quando eu e os senhores procuram responder qual a natureza jurídica de determinada norma ou de determinado ramo do direito, eu consigo afirmar ou localizar dentro do ordenamento a que ramo ele pertence. Por quê? Porque quando eu indago a que ramo pertence o ramo do direito ambiental, eu começo a trafegar dentro do ordenamento jurídico. É direito público, é direito privado, não é público e nem é privado, é direito misto, não é misto. Começo a refletir e, através dessas proposições, eu vou chegar a um ou mais dados da teoria do direito que me dará a resposta. Então, o direito ambiental é um ramo do direito público, ainda que se considere que ele participa diretamente de vários outros ramos do direito. Olha que espetáculo! Meus amigos, é importante dizer para os senhores que na teoria do direito ambiental ainda não se construiu firmemente este entendimento. Porque já há mais de 20 anos, um professor que eu conheci aqui em São Paulo já teria criado uma teoria de uma terceira subespécie de direito, a qual o direito ambiental estaria lá morando ou guardando, né, seu fundamento de validade. Sem muito criticar o colega, mas fazendo uma observação interessante, e aí eu parto de Arruda Alvim, um professor catedrático com só 60 anos da PUC. Ele deixava muito claro, o direito é positivo, é norma posta pelo Estado. Eu não posso ficar devagando em conceitos abertos sob pena de ferir o próprio ordenamento jurídico. É o que nós estamos vendo, por exemplo, na nossa Corte de Justiça do Supremo há pelo menos 20 anos. A questão dos conceitos indeterminados do direito leva a perturbações indeterminadas do intérprete. Então, eu não vejo, de forma alguma, uma terceira subespécie de direito. O direito é público ou é privado? Aí você vai falar, professor, mas se o senhor não está preso ao passado, professor, essa dicotomia pública e privada não existe. Não? Eu pergunto aos senhores, o senhor sabe qual é o pensamento dos maiores teóricos do direito ainda vivo em São Paulo, Tércio Sampaio Ferraz Júnior? O que ele diz dessa bipartição? Sua origem é o direito romano, vai nos lembrar o professor catedrático. E a sua noção é propedêutico-científica para a compreensão da dinâmica do direito. Então, o direito, vocês sabem, vocês são formados, estudaram,
todo direito ele é positivo. Embora ele seja dividido em objetivo e subjetivo, ele é direito positivo. Ele é público-privado porque tem normas de direito privado que regula relações privadas, e a norma de direito público porque regula relações entre o público e o privado e o público e entre ambos. E como o direito ambiental é uma categoria de direito que, a meu ver, tem sua base de sustentação o maior sistema de direito, que é o direito público constitucional, não poderia eu, modéstia à parte, deixar de reconhecer sua fonte de fundamento, senão o direito público constitucional. E aí, se os senhores quiserem trazer alguma consideração, eu sou todo ouvidos, fique à vontade. Doutor, está tranquilo hoje. Eu agradeço. Muito obrigado, doutor. Muito bem. E esta visão do meio ambiente é uma visão difusa. De acordo com o artigo 225 da Constituição Federal, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Estado e à sociedade o dever de preservá-los para as presentes e futuras gerações. Olha que artigo lindo e maravilhoso. Portanto, na minha visão, direito público por excelência, que eu costumo dizer é um direito público, mas multifacetado, funcional e estruturante, na linguagem colocada aos senhores há pouco tempo, que foi a linguagem dos processos humanos. Tá? Então, direito ambiental positivo é o direito criado e imposto pelo Estado, de onde promanam todas as regras jurídicas, com poder, autoridade e competência. Trabalhei esse conceito a partir da noção de fonte do direito, que foi e é, há mais de 50 anos, criada pelo professor Miguel Reale. Fonte é o local de onde promanam as normas, com competência e fundamento de validade. Se a norma ambiental tem seu fundamento de validade na Constituição, então o direito positivo ambiental é aquele que promana da norma maior, da norma constitucional. Portanto, esta é uma análise que fiz e que faço com coerência, não apenas porque eu acho que é assim, mas porque eu vejo que existem na filosofia caminhos que nos foram delineados por grandes mestres da cultura jurídica nacional, entre eles, um dos maiores que foi Miguel Reale, também Tércio Sampaio Ferraz Júnior, como eu vos falei. Passemos agora à análise especificamente das fontes do direito ambiental. Para justificar aquilo que eu já falei para os senhores, nós vamos na etimologia da palavra. Fonte vem do latim fons, que significa o lugar, o surgimento da água, a nascente do rio. Então, isso é fonte. Fons, vem de fonte, fonte de água nascente. No deserto, quando o povo foi resgatado do Egito, não havia água para o povo tomar. Moisés intercedeu. Ele pegou o cajado e tocou na rocha. E da rocha brotou água. Aquela rocha foi uma fonte de onde emanou a vida, a água. Fonte é o local de onde algo provém, é o nascedouro de alguma coisa. É o marco determinante de sua origem. Portanto, a fonte do direito ambiental é a Constituição Federal, pois de lá origina as normas autorizantes que dão suporte às normas
infraconstitucionais de direito ambiental. Daí, mais uma vez, lembrar da teia de aranha, onde no centro da aranha está a antrópode e no centro da teia está a própria Constituição Federal, né? Que possui, nas suas várias ramificações, as várias subespécies e subsistemas de direito. E lembrando aqui, com muita alegria, de um assunto que eu adoro, que é falar do sistema de criação do direito nosso, que é o sistema ocidental, romano-germânico, portanto, o sistema romanístico. E aqui eu gostaria de trazer para os senhores o que diz o professor Miguel Reale. Os processos ou os meios em virtude dos quais as regras jurídicas se positivam com legítima força obrigatória, isto é, com vigência e eficácia. Este é o conceito de fontes do direito na lição do saudoso filósofo professor Miguel Reale. Repetindo, fontes do direito são os processos ou os meios em virtude dos quais as regras jurídicas se positivam com legítima força obrigatória, isto é, com vigência e eficácia. Ou seja, não há outro lugar para o surgimento da norma jurídica senão por meio de processos jurídicos, que na nossa Constituição Federal, na letra do artigo 59, os processos jurídicos, em virtude dos quais as normas se positivam, é o processo jurídico correspondente. Emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, decretos, portarias e resoluções. Ó, não é uma bênção isso, não? Graças ao professor Miguel Reale, a gente consegue encontrar coisa boa. Classificação das fontes do direito e do direito ambiental. A mais importante classificação das fontes do direito é aquela que a classifica como sendo fontes diretas ou imediatas e fontes diretas e imediatas do direito. As fontes diretas ou imediatas são aquelas que, por si só, pela sua própria força, são suficientes para gerar as regras jurídicas, conhecida dentro do sistema romano-germânico como a lei e o costume. Nós sabemos que, pela tradição do direito positivo, o costume antecedeu a lei. Se nós tomarmos as leis, as sociedades primitivas, povo hebreu, grego, mesopotâmico, egípcio, só para ficar com esses 4, e até Roma, o mais importante delas, nessas 5 civilizações antigas, o costume precedia a lei. Porque o costume era o dado, a referência passado de pai para filho, do pater familias ou do pai de família. E depois a lei foi sendo criada aos poucos. Nós tivemos na Grécia a lei Solon, a lei de Drácon, a lei benéfica de Solon e de Drácon, a lei draconiana. Se recordam disso, senhoras e senhores? Portanto, diferente dessas fontes, nós temos as fontes imediatas, né? Ou melhor, mediatas são as que têm tal virtude, porém, encaminham os espíritos mais cedo ou mais tarde à elaboração da norma. São a doutrina e a jurisprudência. Vejam, senhoras e senhores, que a doutrina e a jurisprudência, elas não são leis, mas elas são veículos capazes de, no futuro, produzir a lei. O próprio professor Washington de Barros Monteiro já nos dizia, em seu curso de Direito Civil, Teoria Geral, volume 1,
que cedo ou mais tarde o pensamento do doutrinador e do julgador conduzirá ao legislador a reformular a lei. Portanto, ela é capaz de gerar a norma jurídica. Mais uma vez, lembrando que essa classificação se deve ao fato do que o nosso direito positivo está fundamentado no sistema romano-germânico. Fontes do direito ambiental são os vários mecanismos de produção das normas de proteção do meio ambiente, desde fonte primária expressada pela lei, oriunda do processo legislativo, como também vos falei do artigo 59, onde tem várias subespécies de normas lá, que é o processo contínuo de produção da norma jurídica. Emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos, portarias e resoluções. As fontes do direito ambiental, senhoras e senhores, estão vinculadas aos acontecimentos históricos e presentes na realidade da vida humana no planeta Terra. Então, tudo que eu falei para os senhores semana passada, né, tem importância nas fontes do direito ambiental. Veja-se, por exemplo, o que foi dito sobre a origem da preocupação com o meio ambiente e o surgimento do marco legal de proteção. Lei 6938 de 81. Entre, portanto, as várias fontes do direito ambiental, podemos verificar os dados históricos, em que constataram a evolução dos processos humanos, sociais, políticos, econômicos, filosóficos, históricos, Revolução Francesa, Revolução Industrial, Primeira e Segunda Guerra Mundial, os acidentes ambientais, tudo isso são referências para que nós tenhamos muito claro as origens das fontes do direito ambiental. E como que se dá a abrangência de tudo isso? Ok? Se dá pela conjunção e pela compreensão das fontes do direito nacional e do direito internacional do meio ambiente. Na medida em que a proteção dos recursos ambientais não é apenas para o Brasil, mas para todo o mundo. Porque eu não compreendo a proteção do direito ambiental e dos recursos ambientais de uma forma isolada, mas em uma forma dinâmica, transindividual, de natureza indivisível. Olha que conceito grandioso, que é o conceito que está no artigo 81, parágrafo único, inciso 2º do Código de Defesa do Consumidor, que tem sua interface com o direito ambiental. As fontes internacionais do direito ambiental. No direito ambiental, tradicionalmente, senhoras e senhores, nós temos as fontes formais, são aquelas que estão no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, que adotou as mesmas fontes do direito internacional para servir de suporte ao direito ambiental internacional. Quais são elas, então? Vejam no slide que eu passei para os senhores. São as convenções internacionais de direito, o costume internacional, os princípios gerais de direito e, sob ressalva, as disposições do artigo 59 das decisões judiciárias da doutrina dos juristas. Então, percebam, portanto, que as convenções internacionais de direito ambiental, a Convenção de Proteção, Protocolo de Quioto, normas de proteção ambiental, norma de proteção dos animais, costume internacional. O que é um costume internacional? Por exemplo, um dano ambiental, quando ocorre no Brasil, ele deve ser notificado internacionalmente. Então, esse é um costume internacional, é fonte do direito ambiental internacional e também fonte do direito ambiental nacional. E no Brasil, quais são as fontes do direito ambiental? Nós temos, como disse, a lei e o costume,
a doutrina e a jurisprudência. Veja que não foge àquela classificação que nós temos na teoria geral do direito. As fontes materiais e as fontes formais. As fontes materiais são as fontes de onde emanam, portanto, de onde brotam a preocupação com a proteção do meio ambiente, ok? E o debate doutrinário, que faz com que sejam criadas as decisões judiciais. E, por fim, os movimentos populares, as descobertas científicas e a doutrina jurídica, todas elas contribuem para a formação da base de sustentação das fontes do direito ambiental brasileiro. Portanto, fontes formais do direito ambiental: a lei, as normas administrativas e a jurisprudência. Importante aqui, eu trouxe o conceito do professor Paulo de Bessa Antunes, que tem um curso muito bom de direito ambiental. Ele diz o seguinte, que o papel desempenhado pela lei fundamental como fonte do direito ambiental é uma questão óbvia. E aqui quem fala é o professor Paulo de Bessa, quando ele nos traz essa concepção lógica, que é a própria Constituição Federal, que é a norma maior, que é a norma fonte do direito ambiental. Que devido a um sistema que ele vai falar, que é o sistema federal de produção da norma, e as várias constituições dos estados brasileiros, em cada uma de suas esferas, contribui assim para que haja uma fonte variada do direito ambiental. Portanto, este era o conteúdo que eu tinha para trazer aos senhores, de modo que eu abro aqui a oportunidade de alguma intervenção dos senhores. Um por vez. Eu tô deixando, passando a minha vez aqui para o senhor Gilberto, para todo mundo, para Ivonete, corrigindo. Eu ia só comentar também, professor, que a explanação foi excelente, a compreensão aqui foi boa da minha parte, mas é bastante profunda essa parte, né? Muito ampla, genérica, né? Mas valeu, eu consegui absorver bem. Obrigado, viu, professor? Na verdade, nós temos vários documentos internacionais, né? A relação às fontes materiais e formais, nós temos julgados da Corte Internacional de Justiça, né? E você pode comprar carbono, pode comprar terrenos em outros lugares para terem aqueles bons. Não entendi. Eu não sei, eu acabei aqui desbarrando no microfone da Ivonete. Não sei se ela estava falando aqui na aula ou se ela estava com alguma interferência lá. Eu também tive essa percepção. De qualquer forma, eu queria dizer o seguinte, existe um livro do professor Guido, esse livro, a última versão que eu tive dele foi em 2014, mas eu acredito que já saiu outras edições. É um livro muito bom para a doutrina do direito ambiental, para a doutrina. Tá? É um livro muito bom que vai ajudar, além do meu, é lógico, né? A Juruá Editora do Paraná tem o meu curso de Direito Ambiental, que é este aqui, tá? Eu estou com a revisão parada lá para acrescentar questões dos desastres. Aqui eu falo sobre a teoria dos desastres ambientais no Brasil, mas eu estou fazendo um estudo amplo, então, com esse negócio de pandemia, tudo parou lá, né, nas revisões das obras. De modo que eu dou por concluído, senhores, esse terceiro e esse quarto ponto de hoje, e agradeço a participação de todos. Obrigado, doutor Francisco. Tenho que sair aqui agora. Um abraço. E um abraço a todos os colegas. Até a próxima semana com mais foco, pelo menos de minha parte. Um abraço. Obrigado.